Meus amigos, ministros indicados por Bolsonaro assumirão o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Para muitos é um momento muito esperado. Este protagonismo que o Cássio Nunes Marques, e o André Mendonça assumirão já agora em 2026, o ano eleitoral. Vamos torcer para que eles não pisem na jaca, não é? Não pisem na jaca. Essa matéria está no Pleno.news. Em 2026, ministros indicados por Bolsonaro assumirão o TSE. Cássio Nunes e André Mendonça. Serão presidente, respectivamente, presidente e vice-presidente da Corte. É isto aí. A composição do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sofrerá mudanças no ano 2026. Com as alterações, o ministro Cássio Nunes assumirá o posto de presidente da Corte, hoje ocupado por Carmen Lucinha. O magistrado André Mendonça, por sua vez, ocupará a vice-presidência. Ambos os ministros foram indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles assumirão os postos no TSE no final de agosto de 2026. No final de agosto de 2026, ou seja, exatamente aí quando começa realmente o momento crucial do ano eleitoral. Na cúpula da Justiça Eleitoral no TSE, assumirão ali o Cássio Nunes como presidente e o André Mendonça como vice-presidente. Em 2022, vocês se lembram, houve ali a sequência de presidentes do TSE. Me lembro que primeiro foi o Barroso, lembram do Barroso? Foi na Câmara, a eleição se ganha, se toma, aquela coisa toda. Barroso, enquanto presidente do TSE, pedindo ajuda à Embaixada Americana, pedindo ajuda ao Departamento de Estado norte-americano e tudo mais. Toda aquela ligação com a CIA e o Barroso. Depois ele admitiu, na reportagem da Financial Times, depois de uma entrevista em Harvard, ele disse que ele abriu a boca no mundo e pediu ajuda ao governo Biden para que a extrema-direita não fosse à frente nas eleições brasileiras. Então nós sabemos disso. Ele mesmo confessou, ele é um tagarela, o Barroso. Depois do Barroso, naquele fatídico ano de 2022, assumiu o TSE o Edson Fachinha. O Edson Fachinha, que agora é presidente do Supremo. Mas em 2022, o Edson Fachinha foi presidente do TSE e fez aquela coisa insólita. Ele, que não podia fazê-lo, mas o fez, convocou embaixadores estrangeiros em Brasília, numa reunião, e disse: olha, não acreditem em nada que o governo Bolsonaro falar, em nada que a direita falar. Se eles falarem que essa campanha não está sendo justa, que esse pleito não está sendo justo, que o resultado não é um resultado justo, não acreditem. É um homem muito ruim. O Fachinha fez isso. Deveria ter sido impeachmentado. Ele não pode fazer. Depois, olha que coisa. O Bolsonaro convocou embaixadores e por isso ele está inelegível. É uma das duas inelegibilidades. Este é o Brasil. Quando a justiça se torna injusta, o país acabou, não há mais civilização, é barbárie. Barbárie. Bom, depois do Fachinha, assumiu o TSE por fim em 2022, ainda naquele 2022, vocês se lembram, o Xandão. Aí o pau torou. Em prejuízo da democracia, inclusive. Bom, então nós tivemos um cenário completamente dominado por essa gente em 2022. Agora, em 2026, em tese, você tem aí pelo menos pessoas, vamos dizer assim, mais sensatas, ou pelo menos não antipáticas à direita, em tese. No caso, o André Mendonça e o Nunes Marques. O Nunes Marques será o presidente. Mas vamos ver, né? Porque o Brasil, e vamos dizer assim, a direita, Bolsonaro, toda hora tem um trairão, né? Cássio Nunes ou se mostrará, e o Mendonça se mostrarão juízes realmente, juízes sensatos, juízes com juízo, ou de fato Cássio Nunes Marques será realmente
uma grande decepção. Lembrando que a genética do Nunes Marques é centrão. A indicação do Nunes Marques foi dada pelo Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira do Piauí. Bom, se interessar o Ciro Nogueira um governo Flávio Bolsonaro, é capaz que o Nunes Marques esteja mais atento a ser equilibrado. A tradição determina que o ministro mais antigo da corte, que ainda não tem ocupado a presidência do TSE, deve assumir a presidência. A corte eleitoral conta com 7 ministros titulares, ou seja, o TSE tem 7 ministros, sendo 3 deles do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e mais 2 advogados nomeados pelo presidente da República com base na lista tríplice. Há ainda 7 ministros substitutos que seguem a mesma proporção. Eles atuam em casos como impedimento, ausência temporária ou fim de biênio. O primeiro turno das eleições de 2026 ocorrerão no dia 4 de outubro. 4 de outubro, primeiro turno das eleições de 2026. A população escolherá deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente. O segundo turno está marcado para 25 de outubro. Então, repetindo, o primeiro turno se dará em 4 de outubro. Nunes Marques assume em agosto, final de agosto. É isto. Bom, nesta segunda-feira, Bolsonaro está sendo submetido a uma nova cirurgia. Os soluços não pararam mesmo no final de semana, tendo sido bloqueado o lado direito do nervo frênico. O presidente continuou com soluços, ele que está convalescendo da cirurgia de hérnias. E o presidente teve quadros de pressão alta, etc, etc. Então, o que sobrou aos médicos para tentar controlar os soluços? Nesta segunda-feira, bloquear o lado esquerdo do nervo frênico, ou seja, um bloqueio total do nervo frênico, para ver se assim ameniza os soluços do Bolsonaro. Os soluços que, de fato, têm levado o presidente a grande prejuízo da sua saúde. Tudo isso, pessoal, os soluços, etc., as hérnias, consequências das inúmeras intervenções, já são lá, sem contar essa do nervo frênico, do sábado e agora dessa segunda, já são 12 intervenções cirúrgicas. Fator Adélio. É isso, vamos acompanhar, vamos orar. Essa semana é uma semana decisiva para a saúde do Bolsonaro e uma semana decisiva para a saúde da democracia. Por quê? Porque o STF, na pessoa do Toffoli, talvez faça estripulias nesta acariação. A própria marcação dessa acariação, metendo um fiscal que estava fazendo seu trabalho, um fiscal do Banco Central, no mesmo patamar, na mesma prateleira de pessoas acusadas de fraudas do Banco Master e do Banco BRB, já é um escândalo. Marcar uma acariação quando não há o que ser acariado, porque essas pessoas sequer foram ouvidas em termos de declarações anteriormente. Não há contradições expressadas em depoimentos entre elas. A boa técnica manda que uma acariação seja determinada só quando, por meio de depoimentos, se verificou contradições entre esses depoimentos dessas pessoas diferentes. Mas o Toffoli... Gente, veja... Eu me pergunto, onde estão os doutrinadores, onde estão os advogados, nas pessoas dos líderes da OAB, onde estão os líderes das associações de classe da magistratura e do Ministério Público? Não sei. A mídia, por alguma questão que não entendo, a mídia tradicional está começando a combater. Talvez seja porque os bancos convocaram. O importante é que estão combatendo. Não vamos agora também ficar sendo tão puritanos, não é verdade? É isso daí. Dê seu like, inscreva-se, corra, confira sua inscrição, se retirar suas inscrições, reinscrevam-se em protesto. Comentem honestamente, sem exageros de palavras inadequadas. Esses são os momentos, infelizmente. O que mais, pessoal? Sim, compartilhem. Vocês já aprenderam a compartilhar agora, né? A setinha fica perto da aba Seja Membro. E já que você estará perto da aba Seja Membro, clique aí, descubra como é para se tornar membro desse canal. O canal precisa do seu apoio. Vamos seguindo juntos. Se aparecer a tecla Hypar, clique em Hypar para esse vídeo atingir ainda mais pessoas. Uma abençoada semana para todos vocês. Um grande abraço.